Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de segunda-feira, um excelente início de semana para cada um de nós. É com muito carinho, é com muita felicidade em nosso coração que estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho Diário. Estes breves minutinhos que todos nós tiramos ali do nosso dia, reservamos ao longo do nosso dia para aqui estarmos presentes como uma grande família. Neste momento que elevamos o nosso pensamento até a Deus nosso Pai, tranquilizamos o coração, deixamos de lado um pouco as preocupações, os problemas, aqueles sentimentos indevidos e nos concentramos aqui em abrir as portas da nossa alma para os doces ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo, unindo sempre uma passagem do Evangelho com um capítulo da obra 50 anos depois. Eu já estou com a minha obra aqui para todos nós refletirmos hoje. Eu convido a todos que aí estão presentes também a estarem com a sua obra aí ao lado, porque hoje nós iremos mergulhar um pouco mais no capítulo 6 da obra 50 anos depois. E junto iremos trazer aqui uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, muito bonita, muito consoladora para a nossa caminhada de vida. Então sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos. Vamos pedir que Jesus, ele possa abençoar o nosso encontro de hoje, que Jesus possa abençoar a nossa semana que se inicia e que se durante esses novos dias chegar até nós notícias inesperadas, situações carregadas de problemas, infortúnios, que Jesus possa nos conceder a força para passar por esses momentos. Que Jesus possa nos conceder a calma para tomarmos as melhores decisões diante dos desafios da vida. E que Jesus possa nos auxiliar a ouvirmos a voz de Deus em nosso coração para cada atitude nossa durante essa semana, diminuindo assim os maus instintos que ainda habitam em nossa alma. Que Jesus possa nos guiar, que os bons espíritos possam nos amparar e que Deus, nosso Pai, possa ser sempre aquele Pai amado que cuida e que protege cada um de nós. Que assim seja, meus irmãos, e com essas palavras, com esse pensamento elevado, eu convido a todos para retornarmos para a nossa história. Estamos chegando em alguns momentos decisivos, meus irmãos. Daqui para frente, cada página da obra 50 anos depois é carregada de muita emoção, de muito ensinamento e de situações e ocorridos que irão mexer com os nossos sentimentos. Nós chegamos em um determinado momento do capítulo 6, a todos que possuem essa edição que eu estou aqui, que eu mostrei no início, a gente está mais ou menos na página 109 nesta edição. Vou até mostrar ela aqui de novo, porque os irmãos que gostarem de acompanhar junto com a gente a leitura, esta edição, nós estamos mais ou menos na página 109, para todos nós podermos acompanhar. E nós chegamos em um determinado ponto da história que Ciro e Nestório estão presos em condições desumanas. Euvídio poderia ajudar, mas vira as costas, deixa a raiva e o rancor falar mais alto. A gente refletiu um pouco disso ontem. E quando notamos esse comportamento de Euvídio, de virar as costas, principalmente para Ciro, e não ajudar naquele momento,
nos lembra também os ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo sobre caridade. Que a caridade é uma grande virtude. A caridade é aquela virtude que nós praticamos ela sem esperar nada em troca. Nada. Que estendemos a mão para amparo a todos, sem distinção. E quando o Evangelho segundo o Espiritismo nos enfatiza isso, que a caridade ela é uma virtude que nós colocamos ela em ação para todos os nossos irmãos, sem distinção, o Evangelho enfatiza para nós que é para todos os irmãos. A caridade não é uma virtude que selecionamos com quem vamos utilizar e com quem não iremos. Por exemplo, aquele que me fez bem, aquele que eu gosto, que eu simpatizo, para esse eu vivo a caridade. Ah, mas aquele que inventou uma mentira em meu nome, aquele que me tratou mal, aquele que fez uma coisa que machucou muito a minha família, a este eu não destino a caridade. A caridade não é uma virtude para ser vivida dessa forma, porque a caridade ela é o amor em cada ação nossa. Então, independente de quem seja, Jesus nos convida a viver esse amor, a viver essa caridade. E o vídeo ele chegou em um ponto aqui que mesmo ele tendo raiva e ódio das situações no passado que aconteceram envolvendo Ciro e tua filha, o vídeo tinha a opção de deixar essa raiva de lado e ajudar, independente do que tenha acontecido. E isso é um ensinamento que eu vou compartilhar aqui para a gente já começar a semana com esse pensamento bem vivo em nossa mente. Com esses esclarecimentos bem lúcidos em nosso coração. A caridade, meus irmãos, ela é o amor em ação. E é muito fácil vivermos a caridade com aqueles que temos afinidade, carinho, que amamos. Aqueles que nos damos super bem. Com esses, meus irmãos, é fácil viver a caridade, pois já vivemos constantemente o amor, o carinho para com eles. São irmãos que, se nos ligarem pedindo uma ajuda, vamos correndo ajudar. Se estiverem passando por uma dificuldade, a gente nem pergunta, já ajuda, porque o amor é grande dentro do nosso coração. Se é um irmão que está mais triste, logo já percebemos, só pelo olhar, que ele não está bem. Com esses irmãos, eu digo que é fácil viver a caridade, pois já vivemos o amor frequentemente para com eles. Já ajudamos e amparamos em todos os momentos. Mas nós vemos como a caridade realmente habita em nosso coração quando temos que ofertar ajuda, quando temos que amparar aquele que nos fez mal. Quando temos que mostrar a outra face para alguém que fez uma calúnia, inventou uma mentira, nossa, aquele que prejudicou nossa caminhada de vida, que feriu os nossos sentimentos, que nos fez mal em qualquer camada da vida que for. Quando temos que mostrar a outra face, a face do bem, e viver a caridade para com esses que nos fizeram mal um dia, aí nós iremos perceber como a caridade está verdadeiramente em nosso coração. Porque geralmente, diante daqueles que nos fizeram mal e precisam da nossa ajuda de qualquer forma que for, geralmente ficamos meio desconfiados. Geralmente inventamos uma desculpa para não ajudar. Geralmente esquivamos do contato para com ele. Mas eu firmo em nosso coração. Ajudemos a todos, sem distinção. Principalmente aqueles que nos fizeram mal, se eles necessitarem da nossa ajuda,
Vamos estender a mão. Guardar rancor, guardar raiva não nos conduz para nenhum lugar edificante. Não nos conduz. E muitas vezes o perdão, ele vai ser firmado quando a gente estender a mão para ajudar aquele que nos fez tanto mal. Pensemos um pouco sobre isso para a gente já começar a nossa semana refletindo sobre a caridade, porque Deus sempre vai cruzar em nosso caminho, no dia a dia, alguém que necessita do nosso amparo. Ajudemos sempre. E meus irmãos, fato é que Ovídio ele não vai viver muito essa caridade. Ele vai sair da prisão, deixando Ciro e Nestor em condições desumanas ali. Eles estavam a caminho da morte do corpo físico naquele instante, vivendo naquela situação, dentro daquela prisão. E é um momento que Célia, ela, pelas palavras de Emmanuel, irá começar a definhar. Célia, diante do sofrimento, de saber que Ciro está preso e que ele vai ter a morte do corpo físico, ela começa a definhar. Entristecida, se entrega ao sofrimento profundo naquele instante e o abatimento que ela tem na alma desse sofrimento afeta o corpo físico dela. Então Emmanuel nos conta que vai chegar um momento que ela não vai conseguir mal se levantar. Tamanho sofrimento dentro da alma dela. Ela estava passando por uma nuvem de sofrimento que envolvia ela por inteiro, na alma, no físico, nos sentimentos, no campo mental, em tudo. Novamente, Célia começa a definhar. Eu imagino, quando eu leio aqui, isso é uma percepção pessoal minha, mas quando eu leio essas palavras de Emmanuel, forma uma imagem na minha cabeça de Célia totalmente apática, pálida. Aquela alma que nós olhamos e parece que não tem vitalidade na pessoa. Parece que ela está definhando. Totalmente apática, mal conversava, porque essa é a realidade dela, já não falava. Entrando em um processo depressivo profundo aqui. E meus irmãos, eu gostaria muito que todos nós pudéssemos refletir aqui junto este momento da situação que Célia está. E é muito importante a gente refletir isso para ampliar o nosso olhar sobre as almas que nos inspiram a caminhar. Vejamos só, Célia não era a primeira dificuldade que ela enfrentava, não era. Célia já passou por muitas coisas aqui ao longo dos trechos da história. Ela já sofreu, já passou por algumas dificuldades. Célia já passou por algumas situações complicadas, onde ela podia se revoltar, onde ela poderia desanimar e se entregar à tristeza. Mas Célia enfrentou tudo com muita fé, com muita força e com muita resignação, certo? Só que chegou num ponto da história que, ao passar por mais um sofrimento, Célia afunda na tristeza. Pelas citações aqui, pelo esclarecimento de Emmanuel, quase que um quadro depressivo. E aí podemos nos questionar: ora, mas aonde está a fé de Célia? Ela que é uma jovem de tanta fé, de tanta coragem, de tanta esperança em Jesus, se entregando ao sofrimento desta forma? Ora, mas Célia não é uma alma forte? E bom, meus irmãos, sim, Célia é uma alma extremamente forte e de muita fé. Só que é importante nós pensarmos algo. Uma alma de muita fé não significa que ela não sofra com os ocorridos da vida. E às vezes nós temos essa visão ainda limitada,
ainda equivocada de acreditar que quem tem fé não sofre, que quem tem muita fé não pode chorar, que quem tem o coração preenchido de coragem, de esperança na vida eterna e carregado de fé em Deus, confiança no Pai, não pode desanimar nenhum dia. Não pode sofrer, não pode chorar, não pode murmurar, não pode nada, só ter coragem e sorrir para a vida. Geralmente, temos essa visão de quem tem fé não sofre, não chora, tá sempre ali com a cabeça erguida passando por tudo. Mas esse pensamento é equivocado e não traduz a realidade ainda da Terra. Não traduz, meus irmãos. Podemos ser almas carregadas de fé e mesmo assim iremos sofrer, pois somos almas, espíritos, somos humanos ainda. Podemos ter o coração carregado de fé e ainda iremos sofrer, chorar, desanimar diante dos obstáculos, iremos. Essa é a nossa condição ainda inferior. Então, muitas vezes, temos muita fé no coração, e temos mesmo. Mas diante de uma notícia inesperada, de uma enfermidade, de algo que acontece com a gente, com a nossa família, ainda iremos sofrer. E não há nada de errado em sofrer, não há nada de errado em chorar. Não há nada de errado em manifestar e colocar para fora os sentimentos tristes que estão dentro do coração. Não há nada de errado. Nós temos que começar a ter uma visão um pouco mais amorosa da nossa condição inferior e compreender que ainda sofreremos. Ficaremos abatidos, choraremos. E muitas vezes teremos uma apatia diante das coisas que nos ocorrem devido a tantos sofrimentos que estamos passando. Sofrer não anula a fé que habita em nosso coração. Chorar não significa que somos fracos, jamais. Meus irmãos, o que eu quero muito compartilhar com todos nós é que sofrer ainda faz parte da nossa caminhada aqui da vida terrena. E que o nosso coração, preenchido de fé, ele vai nos ajudar a continuar a caminhada, mesmo sofrendo. Aí está uma questão. O coração carregado de fé, mesmo sofrendo, chorando, com o coração triste, ele ainda continua caminhando, dia após dia, um passinho por vez, buscando esperanças, buscando digerir tudo aquilo que está acontecendo. A fé, ela nos ajuda, mesmo no sofrimento, a caminhar, mesmo que um passo por vez. Meus irmãos, lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, nós temos a seguinte frase: pregai a vossa fé pelo exemplo. Olha esse trecho. Pregai a vossa fé pelo exemplo. Meus irmãos, quando estamos passando por um momento difícil, a dor no coração está muito grande, as dificuldades estão transbordando em nossa vida. Diante dessas situações, mesmo sofrendo, chorando, tristes, preguemos a fé pelo nosso exemplo. E como fazemos isso? Não nos entregando aos problemas, mas tentando, mesmo com que tudo que está acontecendo, dar um passinho, mesmo que pequenino, para tentar vencer aquela situação. Quando um problema chega, ter fé também é a gente, mesmo sofrendo, enfrentar aquilo, tentar vencer aquilo. Não achemos que só quem tem fé é que passa por tudo muito forte, não chora, não demonstra sofrimento. Não. Ainda sentimos muito, ainda somos muito sensíveis no coração para todos os sentimentos e emoções. Mesmo sofrendo, ter fé significa continuar caminhando, tentar melhorar aquela situação, vencê-la,
fazer obras no caminho do bem, manter a nossa fé ativa dentro de nós e pensar, mesmo que hoje esteja difícil, amanhã é um novo dia. E amanhã as coisas podem ser melhores. Mesmo hoje eu passando por essa dificuldade, amanhã pode ser diferente. Quem sabe a solução não chega. Bom, meus irmãos, e Célia, diante de toda essa situação, mesmo sofrendo uma alma carregada de fé muito forte, ela vai tentar dar um passinho aí, através do exemplo da fé dela, para sair dessa situação. E o que ela vai fazer é pedir pro avô dela, o Quinéio, para que ela possa ver, nem que seja pela última vez, Ciro na prisão. É o desejo dela. Nem que seja mais uma vez, a última vez, ela gostaria de despedir-se de Ciro na prisão. E o avô dela vai conceder isso. Conseguirá levar ela até a prisão, aonde está Ciro e Nestório. E quando ela chega na prisão, para despedir, porque já serão os dias finais deles na terra e nós veremos isso. Quando ela chega, ela mal reconhece. Ciro e Nestório estão desfigurados. Tamanhos maus tratos que eles sofreram, a falta de alimento. Eles estavam magros de uma forma que estavam irreconhecíveis. A situação era triste e desumana. E ela ali vai trocar as últimas palavras com Ciro. Amanhã nós veremos essas palavras. Nós veremos também os dias finais de Nestório e Ciro aqui na Terra. Eu convido a todos para a gente estar aqui amanhã, mas eu também convido a cada irmão para que essa semana possamos viver a fé, através do nosso exemplo, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas tenhamos em mente que para viver a fé através do exemplo não significa que não podemos sentir, não podemos chorar, não podemos sofrer um abalo por algo. Não. Viver a fé através do exemplo é dentro da nossa condição ainda confiar em Deus, no amanhã melhor, entregar a nossa vida segundo a vontade de Deus e continuar fazendo a nossa parte. Dar um passinho por vez. Mas isso não significa que não iremos sentir. Vamos também ter um pouco mais de compaixão, paciência para conosco, com a nossa jornada de vida. Bom, meus irmãos, hoje eu encerro por aqui. Amanhã nós daremos continuidade na história. E, meus irmãos, eu convido a todos para a gente encerrar com o coração em Jesus, lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Um excelente dia, uma excelente segunda-feira para todos os irmãos que aqui se fazem presente. Que assim seja.